Bom pessoal, tudo bem? Eu gravei um vídeo aqui porque não teve a última aula, né? E a gente não fez a revisão. Eu disponibilizei para vocês a última aula, que é sobre falências e recuperação judicial, recuperação extrajudicial, né? E eu tinha feito já as provas antes de vir a notícia de que não ia ter essa aula. E daí caiu uma questão dessa última aula. Mas eu vou fazer aqui uma revisão e destacar os principais pontos das aulas que vão cair na P2, né? Então vamos ver, aqui no início dessa aula de falência eu coloquei o conteúdo da P2, que é sociedade limitada, sociedade anônima, né? Eu resolvi cobrar as principais sociedades de todas que a gente viu, porque na multidisciplinar ainda não tinha cobrado essas sociedades, né? Só tinha cobrado aquela primeira aula que tem os conceitos básicos das sociedades. Então, cai limitada, anônima, depois a aula sobre atos cambiários, direito bancário, títulos de crédito e falência. Eu vou falar um pouquinho, destacar os pontos principais de cada uma dessas aulas. A prova vão ser 6 questões de alternativas, né? E lembre-se de fazer a avaliação parcial, que está lá no link, que vale 4 pontos que vão ser somados à prova. Então a prova vai valer 6 e a parcial é obrigatória, que vai valer 4. Daí vão somar, né? Então isso já. E as questões estão bem simples, né? Mas estudem essas aulas. Então vamos ver aqui a aula primeiro de sociedades limitadas. Bom, aqui o que a gente pode destacar são as principais características das sociedades limitadas, né? Porque a gente viu que a maioria das sociedades das empresas no Brasil são sociedades limitadas justamente por ter duas características principais que beneficiam, né, os empresários, principalmente os pequenos e médios empresários, né? A gente viu essas características em todas as sociedades, algumas têm algum tipo de característica, outras têm outras. Então, a sociedade limitada, quais são as duas principais? Entre a contratualidade ou a institucionalidade, né, o regime estatutário, a sociedade limitada tem a contratualidade, que é mais benéfica porque os sócios têm mais liberdade, né, de discutir ali e pôr no contrato o que é mais interessante para eles, né? Que se fosse estatutária seria mais fechada no que no que a legislação permite. Então ela é contratual. E outra característica é a limitação da responsabilidade dos sócios. Lembrando nesse ponto que tem o artigo 1024 do Código Civil, que diz que sempre a responsabilidade dos bens sociais, ou seja, os bens que estão no nome da sociedade, sempre é prioritária a dos sócios. Então, os bens sociais, a responsabilidade dos bens sociais são sempre sempre ilimitada, porque os bens em nome da sociedade, numa execução de dívida, né, que a gente vai ver na última aula de falência, um pouco sobre isso, esses bens eles vão ser executados até acabarem, então é ilimitado. O que diferencia se é limitado ou ilimitada os bens dos sócios, né? Então, no caso da sociedade limitada, os bens dos sócios são limitados, né? A responsabilidade dos sócios através dos seus bens. Tá? Essas são as duas principais características. Deixa eu ver se tem ainda alguma coisa para destacar dessa aula. Daí a gente falou do contrato social, da responsabilidade limitada, da qualificação dos sócios. Vamos ver aqui. Esse é o principal dessa aula. Vamos para a aula de sociedades anônimas, que tem mais detalhes. Então, as sociedades anônimas, a gente viu que ela é regida
Lei de Sociedade por Ações, né, a LSA. E ali, diferente da sociedade limitada, ela tem a sua... é estatutária, né? Então, ao invés de ser contratual, ela é estatutária, mas a responsabilidade do sócio também é limitada. Então, nisso, ela se assemelha a sociedades limitadas, né? Mas não é a mais benéfica porque ela é estatutária, né? Então, no estatuto, as regras não são tão flexíveis quanto num contrato. Mas depois, nas sociedades anônimas, a gente fala dos valores mobiliários, né? Que o principal são as ações, mercado de ações, né? E daí tem a Comissão de Valores Mobiliários, que rege todos esses valores mobiliários. A gente falou da Bolsa de Valores, falou do mercado de capitais, mercado de balcão, né, onde são comercializados esses valores mobiliários, né? E falou um pouco de cada valor mobiliário, que eu vou relembrar aqui com vocês quais são, né? Então, vamos ver lá. A gente falou do capital social, da sociedade também. Então, a gente viu primeiro as ações, né? Classificação das ações e alguns detalhes, forma de transferência. Depois a gente viu as debêntures, que também são valores mobiliários, assim como as ações, viu e os demais valores mobiliários, que são as partes beneficiárias e os bônus de subscrição, né? E por fim vimos os órgãos societários das sociedades anônimas. Isso que a gente tem que destacar dessa aula. Então vamos para a aula dos atos cambiários. Quais são os principais atos cambiários? Endosso, aval e protesto. Tá? O endosso ele serve para pôr o título em circulação, principalmente, né? Para passar para frente o título, pôr o título em circulação. Então, essa é a principal função do endosso. O aval, ele tem ali um avalista, né, que é uma espécie de garantia do pagamento daquele título, né? Então já tem outra característica diferente do endosso. E o protesto ele serve quando tem algum fato relevante, né? Fato relevante para a relação cambial. Esse fato pode ser a falta de aceite do título, a falta de devolução do título ou a falta de pagamento do título. Então daí é preciso fazer o protesto. Então a gente viu que o protesto pode ser obrigatório ou não. Só é obrigatório quando é preciso executar os co-obrigados e os endossantes, mas quando for executar a dívida do devedor principal e seu avalista, o protesto é opcional, é facultativo. E depois a gente viu as características que estão no Código Civil, mas isso não vai cair na prova, né? E isso é só para a gente ver ali a divergência entre o Código Civil e as leis especiais, né? Então, a gente viu isso. E a gente viu outros títulos de crédito que eu também não cobrei, né? Só para vocês terem conhecimento que existem outros títulos específicos, né? Que são os títulos causais, que são específicos para algumas relações jurídicas, tá?
Vamos para o direito bancário. Direito bancário, a gente viu o que são as instituições financeiras. As principais são os bancos, mas há outras, né, financiadoras, outras instituições. Viu depois os contratos bancários típicos e atípicos, né? Viu atípicos, a gente não deu sequência porque são os que são indiretamente ligados à instituição, ao banco, né? E os típicos a gente viu que são divididos em próprios, próprios e impróprios. Então, quais são ali os típicos próprios, né? O primeiro é a conta bancária, que é chamada depósito bancário. O segundo é o mútuo bancário, que é o empréstimo, né? O terceiro é o desconto bancário, que é uma antecipação do pagamento ao cliente, né, que deixa ali um título de crédito como garantia. E o outro é a abertura de crédito, que é o mais conhecido como cheque especial. E depois a gente viu os contratos bancários típicos impróprios. Primeiro, alienação fiduciária em garantia, né, que é feita, a gente viu ali no exemplo na compra de um automóvel, né, de um carro, né, que podem ser móveis e imóveis, mas é muito comum na compra de carros, que ele fica ali alienado no nome do banco enquanto não paga, né? E a gente viu depois o arrendamento mercantil, que é também chamado de leasing, né? E o leasing, né, no final dele pode-se optar por renovar essa locação, esse arrendamento, né, sinônimo de locação, ou encerrar o contrato ou comprar o bem alugado, né, que isso precisa ser no nome de uma pessoa jurídica. E a gente viu que existe o leasing, leasing financeiro e o leasing operacional. O leasing operacional é muito comum no caso de máquinas, né, aluguel de máquinas, né, uma empresa que trabalha só com isso, de Xerox, né, que daí presta assistência técnica e faz esse tipo de contrato. A gente viu também dentro do leasing a importância do valor residual, que é o que tem que ser pago no final se a pessoa jurídica quer ficar com o bem, tem que pagar esse valor residual, mas na prática ele é pago já diluído nas parcelas desde o início do contrato, né? E depois a gente viu a faturização, que é o chamado também de fomento mercantil, factoring, né? Factoring, a gente viu que existem duas modalidades, que é o Conventional Factoring e o Maturity Factoring. A diferença é que no Conventional tem o serviço do financiamento. Depois a gente viu o cartão de crédito, que também é um contrato bancário. E vimos sobre o sigilo bancário, o sigilo das informações das pessoas, dos clientes do banco. Na aula de títulos de crédito, a gente viu que está dentro do direito cambiário e vimos os principais títulos de crédito, né, que é o cheque, a nota promissória. Vamos ver aqui. Tá, tem que voltar ali nos princípios, isso também é importante. Mas vou continuar falando aqui o nome dos títulos que a gente viu, que é a letra de câmbio e a duplicata, né? Cheque, nota promissória, letra de câmbio e duplicata. Tá, então é importante nessa aula a gente saber vamos lá por partes. A aula tem vários detalhes. É importante a gente saber os princípios que regem os títulos de crédito, né? Que são 3. A gente vê o princípio da cartularidade, né? Que
cártula, a gente viu que significa um pedaço de papel, então o título de crédito é um pedaço de papel, com exceção da desmaterialização, né, hoje através do cartão de crédito, por exemplo, que não respeita esse princípio, mas em regra precisa estar com papel, com aquele título original para ele ser válido. Tá? É isso basicamente que diz esse princípio. Depois o princípio da literalidade, que o título vale pelo que nele está escrito, né? Então literal quer dizer vale literalmente o que está escrito lá, que é válido. E o princípio da autonomia, que cada título configura um documento autônomo, né? Que vale para cada transação, né? Cada transação comercial. Então, dentro da autonomia tem os subprincípios da abstração e da inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé. Mas isso, não se preocupe com esses subprincípios, que eles são mais complexos, eu não cobrei. Mas saibam dos três principais. E as classificações também são importantes, né? O título ao portador, o único exemplo, né, mais comum do título ao portador é do cheque de até R$100, né, que não é nominal, né, não precisa colocar o nome de quem vai passar o cheque, daí ele pode circular livremente, né, então esse é um exemplo de título ao portador. Depois tem o título nominal, que seria também o exemplo, o cheque, né, que põe o nome de quem vai passar, e a partir de R$100 ele é obrigado a ser nominal. E o título nominativo também é semelhante ao nominal. Quanto ao modelo também, o modelo livre são os títulos que podem ser feitos livremente numa folha de papel, que é a letra de câmbio e a nota promissória, ou um modelo vinculado, que ele tem um formulário próprio para ser preenchido, que é o exemplo do cheque e da duplicata, né? Quanto à estrutura, pode ser uma ordem de pagamento ou uma promessa de pagamento, né? A gente viu que a ordem de pagamento no caso da letra de câmbio, cheque, duplicata, e promessa de pagamento é só no caso da nota promissória. Quanto às hipóteses de emissão, a gente viu que podem ser títulos causais, que eu me referi lá àqueles outros títulos de crédito, né, que estavam na outra aula, que são específicos, e títulos abstratos, eles podem, não são só em situações específicas. Então, o melhor exemplo de título abstrato é o cheque, né? A duplicata é um exemplo de título causal, além dos outros que eu não cobrei na prova, né? Então, eu já falei quais são os títulos principais. E não se preocupem muito com os detalhes quanto aos títulos principais, mas nisso que eu foquei. E a última aula é a aula então da falência. A falência, eu vou destacar aqui alguns pontos, né, que infelizmente eu não dei para vocês essa aula, mas disponibilizei o conteúdo lá. Lá eu expliquei a origem da falência, né, para chegar no ponto que vocês precisavam saber, tinham que saber necessariamente esses conceitos, de como surgiu a falência, a insolvência, que seria a dívida, e nos casos, depois vocês dão uma olhada no que eu grifei na aula, né, que são os pontos mais importantes. Então, a falência é um instituto típico do regime jurídico empresarial, aplicável aos devedores empresários só. Então, os principais conceitos dessa aula são falência, recuperação judicial e recuperação extrajudicial. Tá? A recuperação judicial ela equivale ao que na lei, vocês vão perceber ali que tem uma lei antiga e uma lei nova da falência, né? A lei antiga ela falava da concordata, hoje com a lei nova não existe a concordata,
e existe a recuperação judicial, que equivale ao que era a concordata, né? Então, também se destaca ali, vamos ver, depois eu falei de características ali do que era a concordata, né, e do que traz a lei nova, né, que a empresa, ela mesmo em falência, ela continua a sua negociação em alguns sentidos. E vamos ver aqui, eu não cobrei coisa muito complexa dessa aula, né? Ainda bem, porque não deu tempo de dar a aula. É só uma questão que tem dela. E é sobre o que eu estou falando aqui para vocês, que eu estou destacando. Vamos ver aqui onde mais. Depois, por fim, lá vale a pena destacar também o que era chamado crimes falimentares na antiga lei. Na nova lei continua tendo os crimes, mas não tem essa expressão de crimes falimentares. O que se destaca desses crimes é que houve um aumento considerável nas penas desses crimes, né, em relação à lei anterior. Essa lei nova tem penas mais severas aos crimes. É isso então, pessoal. Espero tenha ajudado e espero que todos possam ter assistido esse vídeo. Eu estou enviando aqui no e-mail do representante da sala e disponibilizando no link de vocês. Tá? Um abraço e bons estudos.